Olá, tudo bem? Estamos chegando com você hoje em um convite à esperança para compartilhar algo muito precioso, especialmente em um dia em que as pessoas tanto falam a respeito da paixão de Cristo e muitas pessoas ainda não compreenderam, não entenderam o real motivo pelo qual o Senhor Jesus foi à cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá em Isaías 53, nós vemos uma antecipação profética daquilo que sofreria o Messias, um sofrimento que não era seu, que era meu e seu, uma condenação que não era dele, mas era nossa. E ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Mas sobre isso vamos falando à medida em que vamos pensando juntos nessa manhã sobre aquele momento que foi intenso, o momento da morte de Jesus. E vamos falar também sobre algo que você já sabe. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto, quem sabe, mais conhecido da Bíblia, e que muitos ainda não entenderam a profundidade do seu significado. Pai, no nome de Jesus, não podemos comunicar isso com habilidade humana. Está aí algo que não é possível produzir com argumentos ou pensamentos racionais. Somente o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te convidamos, pois, Espírito Santo, para falar ao nosso coração e assim nos fazer entender por que o Senhor veio, viveu nessa terra e morreu em nosso lugar, e certamente ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, porque podemos compartilhar essa palavra para que cada coração possa se aproximar do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, a morte do Senhor Jesus Cristo é a maior demonstração do amor que alguém já pôde presenciar. Eu quero quebrar uma fala logo de início, dizendo que há aqueles que dizem: se Jesus voltasse a essa terra hoje, novamente o matariam. Agora, a volta de Jesus acontecerá, mas será diferente. Mas eu quero me referir à sua primeira vinda, ao fato de ter vindo a essa terra. A Bíblia fala lá no texto de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, uma sequência que nos dá a entender algo tão profundo a respeito daquilo que foi feito através do Filho de Deus. No versículo de número 10, o texto diz, a partir do versículo 8, mas Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, o texto vai dizer: assim como por um só homem, o caso do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram tantos, ou morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre tantos. E, na realidade, o texto vai dizer: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E aí a Bíblia vai dizer de novo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, lembre-se, o primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, o segundo Adão, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que palavra tremenda, mostrando que o primeiro Adão nos deixou no vácuo da acusação e no vácuo da herança da natureza pecaminosa. Nele herdamos a queda. Em Cristo e na sua morte e ressurreição, e especialmente pela sua morte, recebemos a reconciliação com Deus e com o propósito que Deus tem para a nossa vida. A real razão da morte de Jesus não é o fato de alguém não ter dele gostado, ou simplesmente a avaliação natural do conflito dos argumentos de Jesus contra as circunstâncias dos poderes religiosos e romano que existia nos dias de então. Não era uma questão geopolítica ou meramente religiosa. Quando Jesus fala acerca da sua morte, ele vai dizer: a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou em resgate por muitos. O que ele faz é exatamente cumprir a missão que lhe foi entregue. E didaticamente Deus vai mostrar isso desde o Antigo Testamento, já inclusive em Gênesis 3, a partir do versículo 15, quando ele diz que de fato o filho da mulher, né, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. E isso fazendo alusão já à promessa messiânica de redenção, que é descortinada e aclarada em paralelos espirituais interessantíssimos e didáticos que apontariam para esse que nos seria apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O método escolhido, utilizado por Deus para a expiação de pecados e para a introdução a uma nova vida, desde o Antigo Testamento, de um recomeço com Ele, de uma possibilidade de relacionamento com Ele, eram os sacrifícios expiatórios.
e especialmente dentre todos os sacrifícios ali apresentados, aqueles ligados ao Cordeiro. E lá em Êxodo capítulo 12, nós encontramos como o sacrifício pleno para a libertação do povo de Israel, expresso em cordeiros que deveriam ser imolados, um para cada família, e ter o sangue daqueles cordeiros aspergido nas portas, nos umbrais de cada casa, possibilitando a identificação com o sangue do cordeiro como sinalização e como sinal para o livramento diante da passagem do anjo do juízo, do anjo da morte. Então, por isso, a Páscoa tem a expressão lá exatamente na sua gênese, na sua origem, como a passagem por cima, porque quando o sangue do cordeiro colocado nos umbrais das casas dos israelitas era visualizado pelo anjo da morte, pela expressão do juízo que se abatera nos dias de então sobre o Egito, havia a passagem por cima e aquela casa era poupada, era salva do toque da mortandade que se abateu sobre o Egito. Isso, por si só, prefigurava aquilo que aconteceria também na cruz do Calvário. João Batista vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente fazendo uma alusão a todos os sacrifícios que passaram a acontecer anualmente, também pela imolação de cordeiros, o derramar do sangue, mostrando então sacrifícios pacíficos para a reconciliação e caminhada anualmente se propondo esses sacrifícios por todo o povo de Israel, preparando o cenário de fato para aquela condição que aconteceria pelo Messias na cruz do Calvário em seu sacrifício. Agora é importante entender que Adão, ele quando peca, junto com Eva, é claro, mas no sentido da responsabilização diante de Deus por toda a raça humana, Deus vai citar, como vimos nesse texto, a pessoa de Adão. E Adão, quando peca, ele o faz, e ele ainda não tinha estabelecido um legado geracional, um legado em DNA, um legado em filhos. E ele fora criado à imagem e semelhança de Deus e criado dentro do propósito de Deus para viver no propósito de Deus e em relacionamento com Deus. Acontece que a Bíblia diz que Adão pecou, e o pecado não foi só um acidente. O pecado era algo que era uma possibilidade, inclusive, para testar o livre-arbítrio que Deus havia dado ao homem. Ora, se não houvesse a possibilidade de pecar ou a possibilidade de uma outra escolha, como o homem poderia dizer-se livre? Como nós teríamos a visão de um homem livre? E de fato, Adão foi colocado diante da possibilidade de acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa seria o teste da sua condição de estar aliado ou não a Deus, de obedecê-lo ou não, de manter ou não a sua comunhão com Ele, ou de estar ou não dentro do propósito dele. E a Bíblia diz, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. É interessante que Deus não estava falando só da morte física, o que também seria subproduto do pecado na limitação dos dias do homem, como consequência do juízo que Deus estabeleceria a posteriori. Mas ele estava falando de algo muito mais sério, porque quando enganados pela serpente, eles comem do fruto, porque a real tentação que veio sobre o coração deles não era simplesmente a do fruto ou de uma condição da sexualidade entre os dois. Deus os criou com condição sexual, inclusive para a reprodução e também para o prazer mútuo. Deus, ele não disse que a condição que seria pecaminosa seria a da relação sexual, nem do fruto ou da beleza do fruto. A árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e no sentido prático, a serpente disse, e aí encontramos a ação luciferiana,
a ação do diabo, de Satanás, do adversário, em conversa com Eva, dizendo-lhe: você sabe o que Deus disse a respeito dessa árvore? E ela: não, nem podemos tocar aí. Deus nunca tinha dito que ela não podia tocar, mas Deus disse que o dia que ela comesse do fruto daquela árvore, certamente haveria uma situação que era a de morrer. E essa morte, certamente, viríamos a conhecer, seria a morte espiritual. Porque quando a serpente disse para Eva: olha, você está confiando demais nesse seu Deus, olha, ele está com medo de vocês, porque ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês serão como ele. E foi isso a tentação, o start, a mesma tentação, a mesma situação que havia subido ao coração de Lúcifer, quando caíra do céu com 1/3 dos anjos. Ele plantou no coração de Eva a possibilidade de ser como Deus. Fique pensando que Eva ficou atraída pelo fruto, ela ficou atraída por aquilo que Deus era e pela possibilidade de viver independentemente dele. Esta foi a base da raiz do pecado que introduziu-se na história humana. Adão e Eva, não inocentemente, mas por uma escolha deliberada, cobiçando uma posição de independência, achando que poderiam ser como Deus é, assim como Lúcifer chegou a pensar, certamente tomaram essa decisão. E agora, o legado dessa queda, as consequências dessa queda, passariam a todos os seus descendentes. E é exatamente isso que herdamos, a chamada natureza pecaminosa. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, diz que todos pecaram. É nesse sentido que todos pecaram. Nascemos contaminados com essa natureza tendenciosa ao erro, tendenciosa ao pecado, e o pior, nascemos sobre uma herança de estarmos distanciados de Deus. A Bíblia diz, em Isaías 59, 1 e 2, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem surdos os seus ouvidos que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É nesse estado que nascemos, que viemos a esse mundo. Ah, pastor, mas as crianças, Jesus disse que elas não têm pecado, que elas não têm uma condição de condenação sobre si. É verdade. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, até a idade conhecida como a idade da quebra da inocência. Porque, a partir daí, já não é pelo pecado de Adão, ou pelo pecado de Eva, ou pela herança, porque nós reproduzimos na nossa conduta os efeitos dessa natureza pecaminosa. E aí é que está a chave da compreensão da morte de Jesus e do porquê ele veio. Porque se você observar, uma criança, ela ainda em tenra idade, ela já começa a ter aquela consciência das barganhas que pode fazer com os pais. Há 3 coisas que uma criança já começa a fazer tão cedo. Ela diz: é meu, me dá e chora. É algo tão terrível quando você começa a descobrir que a criança começa a conscientemente tomar algumas iniciativas inclinadas ao erro. De onde vem isso? Vem dessa índole, dessa natureza humana caída, dessa situação que demonstra uma herança e um legado da ausência de Deus. Mas aí a gente vai procurar entender também alguns princípios a respeito da possibilidade da reconciliação com Deus. E é exatamente isso que Deus faz. É iniciativa de Deus buscar Adão e também perguntá-lo: aonde estás? E ele conta tudo para Deus, e ele, ao contar para Deus, também culpa a sua
esposa Eva culpa a Deus, dizendo: foi a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes, ao contrário de reconhecer que ele fez também a sua escolha. Assim como nós, muitas vezes queremos culpar a outros pelos nossos próprios pecados e pelas nossas próprias índoles pecaminosas. A gente nasce e herda essa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou essa história assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aqui no texto de Romanos nós lemos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem a possibilidade da reconciliação se instalou. Se um só homem conseguiu nos jogar nesse buraco, nessa condenação, nesse estado pecaminoso, somente um homem poderia reverter essa história. Se Adão tivesse obedecido e não tivesse caído e não tivesse pecado, o que Adão não conseguiu fazer, Jesus veio fazer. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele decidiu vir até aqui para viver como homem. Ele precisava vir como homem, porque somente um homem poderia reverter aquela queda. Um homem que vivesse perfeitamente, um homem que vivesse sem pecado, um homem que pudesse morrer a morte da condenação que estava sobre todos os demais. Um homem que poderia viver sem pecado e que não necessitaria morrer porque não pecou. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por que Jesus morreria uma vez que ele não pecou? A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele é aquele em quem não havia nenhum defeito. E você vai descobrir em Êxodo 12 que quando Deus fala a respeito do Cordeiro que seria imolado pelas famílias, precisava ser exatamente assim, sem mancha, sem mácula, sem defeito, um Cordeiro perfeito, porque aquele Cordeiro do Êxodo 12, ele apontava para Cristo. Ele apontava para a redenção em Cristo. Ele apontava para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não pecou, aquele que é perfeito, aquele que foi levado à cruz como sacrifício perfeito, aceito diante de Deus. Portanto, querido, entenda, se nós tínhamos por legado a morte espiritual, porque se você ver, na prática, a morte que se instalou em Adão e Eva foi a morte espiritual da separação com Deus. Veja o que Deus diz: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eles não morreram no dia que comeram do fruto. Eles morreram a posteriori. Mas, naquele exato momento, instalou-se a morte espiritual, a separação de Deus. Esta é a essência da morte espiritual que paira sobre os homens. O vazio de sentido, o vazio de significado na vida, a inquietude profunda por uma busca constante. Tudo isso revela a vaziez do coração de um homem sem Deus. É assim que a palavra de Deus diz. Mas a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estando nesse estado. Ele não perguntou se eu o aceitaria, se eu o entenderia, se eu iria querer. Ele simplesmente me amou e veio, me amou e veio, te amou e veio, te amou e veio. Veio pelo pior pecador, veio por aquele que comete absurdos, veio por aquele que se acha bom. Ele veio por mim, por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique debaixo de condenação, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus não foi a morte dele, foi a minha morte, a tua morte. Quem merecia morrer, como diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se a palavra de Deus diz
Em Romanos 3:23, todos pecaram. Isso inclui a mim e a você. Ah, mas foi Adão que pecou, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fui uma pessoa... Deixa eu te perguntar, você já mentiu? Você já pensou acerca do sexo oposto de uma maneira indevida? Você já enganou alguém? Você já odiou alguém? Como dizemos, nunca pecamos. Não é só pelo pecado de Adão, é por aquilo que também cometemos em função de nossa natureza caída. Mas agora eu digo a você que Jesus, lá naquela cruz, morreu a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que castigo, hein? Aquela cruz foi uma maneira brutal de tortura produzida pelos soldados romanos, especialmente antes de colocar Jesus na cruz. O julgamento de Jesus, um julgamento muito parecido com os tribunais que vemos por aí, torcido e um julgamento injusto. Aliás, a mesma multidão que havia recebido o próprio Jesus, dizendo: bem-aventurado, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que diante de Pilatos pede a soltura de Barrabás e diz que Jesus merece ser crucificado. Quem é Barrabás? Um criminoso qualificado, assassino, ladrão, sedicioso. Barrabás é solto pela prisão de Jesus, pela crucificação de Jesus. Como isso vai também paralelizar de uma maneira tão plena, tão sábia, o retrato da humanidade. Barrabás não é só a expressão de si mesmo, é a expressão da humanidade em seu traço pecaminoso, em seu fruto pecaminoso, que recebe um ato de graça, de soltura, por causa da cruz. Barrabás, por causa da cruz de Jesus, saiu para protagonizar uma nova vida, se ele assim desejasse. Nada sabemos a respeito disso, mas para aquele que recebe o que Jesus fez na cruz, há uma oportunidade de uma nova vida, de uma nova história. A intenção de Pilatos, ao apresentar a escolha entre um dos dois presos, era extremamente desproporcional. Ele achou que a multidão jamais iria preferir Barrabás a Jesus, mas não foi o que aconteceu. Obviamente, ele foi solto porque Cristo assumiu o seu lugar. Barrabás representa cada um de nós, pecadores, maus, mesquinhos. Nós merecíamos a morte, uma morte horrível, mas o Filho assumiu a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo se dava em forma de açoites a partir de então. Era realizado no pretório. O chicote era feito de tiras de couro. Trazia na ponta pedaços de ferro, chumbo ou osso. A intenção era dilacerar o corpo do condenado, fazê-lo agonizar de dor. Não raramente esse espancamento causava já a morte, dada a brutalidade do massacre ao qual o condenado era submetido. Jesus foi levado à casa do governador, o pretório. Era ali que residia quando não estava em Cesareia, sua fortaleza em Israel. Os soldados que o conduziram chamaram toda a tropa, cerca de 500 a 600 homens, conforme nos diz Mateus 27:27. A intenção dos soldados era torturar e humilhar Jesus, como nos deparamos com Mateus capítulo 27, versículo 28. O manto vermelho era a tradicional capa utilizada por soldados, oficiais, magistrados, reis e imperadores,
Desta forma, eles continuaram a ferir o Senhor física e emocionalmente, humilhando-o com seus adereços debochados, caracterizando ainda mais o seu desprezo pelo Filho de Deus. A morte que era nossa, mas quem estava sofrendo o impacto dessa morte era o Senhor. A coroa de espinhos? A coroa de espinhos representa o diadema real, como lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29. A vara, o cetro, ambos usados por magistrados romanos. A intenção dos soldados era fazer de Jesus uma caricatura real. A matéria-prima da coroa eram ramos de espinheiros ou acácia da Síria, comuns na região, com espinhos tão longos quanto um dedo. A tropa, 500 ou 600 soldados, formou uma espécie de fila, enquanto ajoelhavam-se diante de Jesus, desejando-lhe vida longa e prosperidade, como faziam aos reis e imperadores. Sorrisos debochados, gargalhadas, gritos, o barulho do escárnio misturado aos açoites, o que preenchia o ambiente. Diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e gargalhavam. Essa era a saudação que imperadores ouviam ao voltar vitoriosos da batalha. Para os soldados, Jesus não passava de um fracassado, um louco. Diante do Rei do céu e da terra, os soldados romanos deram seu melhor quesito, que era desmoralizar. Autoridades romanas tinham o costume de se cumprimentarem beijando os lados da face um do outro, especialmente no retorno de batalhas. Em lugar do beijo de cumprimento, Jesus de Nazaré recebeu cuspe. Mateus 27, versículo 30, aprofundando ainda mais a sensação de humilhação e desprezo. Ao mesmo tempo, outro soldado toma a vara de sua mão e, sem nenhuma misericórdia, bate em sua cabeça. Os cravos da coroa de espinhos ficam cada vez mais fincados no crânio, o sangue escorre por sua face e o Filho de Deus mal consegue ficar acordado. As pancadas e a perda do sangue o deixam tonto, confuso. Os gritos, as gargalhadas, o barulho, tudo isso só piora o estado. Possivelmente isso aconteceu após a tentativa de Pilatos de soltar Jesus. No sentido da zombaria, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês. Mas entendam que eu não acho nele nenhum motivo de acusação." Então Jesus sai com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, como Mateus 27, 31 relata. Pilatos disse: "Eis aqui o homem." Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os guardas do templo começaram a gritar: "Crucifique! Crucifique!" João capítulo 19, versículos 4 a 6. A multidão estava cega. Queria matar Jesus. Grita loucamente. Visto que a decisão final era a crucificação, os soldados tiram de Jesus a capa e devolvem suas roupas. Isto provavelmente aconteceu porque os romanos não queriam que todos os judeus vissem outro judeu ser humilhado daquela forma. Podia inflamar ainda mais o sentimento político de revolta. A essa altura, Jesus estava moído, ferido, praticamente esgotado. Estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías 53, versículo de número 5, 7 e 8. E o texto ali há de nos dizer da seguinte maneira, em uma maneira profética: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor será próspera nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Querido, esta é a expressão e a razão da morte de Jesus por mim e por você. O caminho até a cruz, comumente chamado de via dolorosa, aprendemos com a história que a crucificação teve início no período das guerras entre Roma e Cartago, guerras púnicas, cerca de 200 anos antes de Cristo. Os romanos passaram a empregar a crucificação como condenação aos prisioneiros da época, lembrando que a violência extrema era a marca do Império Romano. A crucificação era a morte por tortura. A intenção não era apenas aniquilar, mas fazer sofrer. Por isso, o condenado era açoitado antes, para que sofresse ainda mais no momento antes de chegar o patíbulo, o poste vertical da cruz. Contudo, Jesus já estava muito desgastado e não suporta carregar a cruz. Os soldados romanos jamais se rebaixariam a carregá-la. Então chamaram Simão, o sirineu, para ajudá-lo, como nos relata Mateus 27:32. Enquanto Simão Pedro abandonou o mestre, seu pai providenciou alguém que iria ajudá-lo. Provavelmente esse Simão, outro Simão, o sirineu, veio a tornar-se cristão, e seus filhos são citados, Alexandre e Rufo. A ajuda de Simão deixa clara a humanidade de Cristo no ato da sua crucificação. Ele estava ali nos representando em nossa humanidade. Lembra da história do primeiro Adão e do segundo Adão? Somente um homem poderia morrer a morte que era de outros, e poderia ser um sacrifício perfeito por um homem perfeito, sem pecado. E esse homem que cumpre a condenação por todos é Jesus.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na realidade, nos deparamos com Gólgota no cenário dessa crucificação. A palavra Gólgota é originária do latim. Para traduzir o aramaico Gúlgata, no hebraico Gugolet, que significa crânio. Alguns acreditam que recebeu esse nome pelo fato de ser ali um lugar de execuções, onde ossos dos cadáveres jaziam. Mateus 27:33 falam sobre isso. A crença mais difundida, no entanto, é a de que o nome é uma referência à formação rochosa do monte que parece sim uma caveira. A segunda tese ganha maior força quando pensamos que José de Arimateia e Nicodemos, dois judeus ricos, não comprariam seus sepulcros em um lugar onde os ossos ficavam espalhados ao chão, já que era algo contrário às leis judaicas. Para aliviar a dor durante a crucificação, vendo a agonia de Jesus, os soldados lhe ofereceram vinagre. Mateus 27:34, essa era a bebida usada pelos romanos para amenizar a dor causada pelos ferimentos de batalha. Soldados mais piedosos ofereciam ao réu na cruz a fim de aliviar um pouco o sofrimento. Jesus não quis. Ele recusou completamente. Não aceitou qualquer tipo de entorpecimento. Estava pronto a beber o cálice que o Pai lhe havia dado por nós. Na cruz, Jesus experimenta sede, exposições aos elementos do tempo, como sol e calor causticante em uma região árida, paralisação da circulação sanguínea, dores intensas, artérias da cabeça e estômago cheias de sangue, febre traumática, muito possivelmente instalando-se já o tétano pela infecção nas feridas, perda contínua de sangue, uma morte lenta e dolorosa com duração de quase 36 horas. Certamente é algo que podemos imaginar que naquele momento, estabelecido dentro da possibilidade de 36 horas a até 9 dias, é o que aconteceria a condição de morte em crucificação, como os romanos faziam. O tempo em relação ao Senhor Jesus, é claro, foi minorizado em relação a isso. Para apressar a morte dos prisioneiros, os soldados romanos despedaçavam suas pernas com um porrete pesado ou um martelo. A cruz era um símbolo de maldição, de vergonha. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Em Gálatas 3:13. Era o tipo de morte reservado para os piores infratores da época e só foi abolida por Constantino em 300 ou cerca de 300 anos depois de Cristo. Querido, eu poderia citar muitos outros detalhes acerca da morte de Jesus, mas você conhece grande parte deles. O fato é que aquela cruz era nossa, era minha, era tua. E ele disse: eu venho a essa cruz por você. Foi por você. A Bíblia diz que todo aquele que reconhece e recebe o sacrifício que ele fez em nosso lugar, todo aquele que aceita Jesus, e aí é que está o que significa aceitar Jesus, é aceitar o que ele fez lá, na cruz, em nosso lugar. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. É saber que ele foi em nosso lugar. É reconhecer e aceitar. Eu nunca poderia pagar o preço dos meus pecados. Eu nunca poderia pagar o preço da minha culpa. Nunca. Mas ele pagou. Está quitado. Escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. O véu foi rasgado de alto a baixo e agora eu posso entrar na presença de Deus como filho. Você pode entrar na presença de Deus como filho. Basta o receber como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: a todos quanto o receberam. Receberam o quê? Exatamente isso que ele fez por nós. E recebendo o que ele fez por nós, nós o recebemos em nosso coração. E a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículos 12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre em condenação, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1: agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isto aconteceu comigo, tem acontecido com tantos. Receber a Jesus como Senhor e Salvador. Você já o recebeu? Você entendeu hoje porque Jesus morreu por você? E como hoje, o Jesus que morreu e ressuscitou quer morar no seu coração, quer te dar acesso à vida eterna, quer restaurar o seu relacionamento com o Pai, quer te transformar em filho de Deus. A todos quanto receberam, a estes deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí é a proposta que eu deixo para você nessa sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão por tantos, mas não é compreendida também por tantos, na entrega que Jesus fez por nós. Hoje, diante desta elucidação, você que compreendeu porque Jesus morreu por você, deseja que Ele entre no seu coração, na sua vida? Você deseja receber o perdão dEle e começar uma nova história? Se é esse o seu desejo, isto vai acontecer agora. Eu quero orar com você. É você que vai dizer isso para Ele. É você que vai entregar o seu coração para Ele. Você vai orar após mim, repetindo a seguinte oração. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia, eu recebo esta palavra no meu coração e eu quero te dar o meu coração. Eu quero pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, que me lave com seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, em meu lugar. E de hoje em diante, eu te peço que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Repita isso após mim. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a morar no meu coração. Arrependido estou do meu estado de pecador e dos meus pecados. Lava-me com teu sangue. Purifica minha alma e faz de mim uma nova pessoa. De hoje em diante, eu quero seguir os teus passos.
e viver como filho de Deus nesta terra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você ouviu essa palavra e a entendeu, hoje algo muito poderoso de Deus veio na sua direção. Tome posse dessa nova história. Você quer saber mais? Me adicione aí no seu WhatsApp. 46 98401 6615. 46 98401 6615. Eu tenho certeza que uma grande obra de Deus está acontecendo no seu coração. Continue agora com o programa Um Convite à Esperança. Há algumas palavras e alguns lembretes para você, e certamente esse dia é marcante para o seu coração, para a sua vida, para a sua história, e vai fazer com que você tenha uma compreensão diferente do que é andar com Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe e sigamos em frente.